Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Animeverso. E claro que toda segunda-feira eu trago a review semanal do anime Fumetsu no Anata. Então chega mais e venha saber o que aconteceu no episódio 6. E antes da gente começar, bora dar um help pro canal crescer aí, né pessoal? Já deixa o like nesse vídeo, assiste ele até o final e comenta bastante. Ah, e seria muito bom se você compartilhasse ele com seus amigos. Então bora lá pra nossa review, porque o episódio de hoje foi muito bom e teve um mix de ação, coisas bonitas. Então vamos já saber tudo o que aconteceu. Chegamos ao episódio 6 e o nome dele é Nossos Objetivos. Então, como sempre, antes do comecinho ali da abertura, nós temos uma recapitulação do episódio passado, que infelizmente foi a morte da Marte. E claro, né, eles sempre explicam que cada vez mais a criatura vai ganhando sentimentos, o lado mais humano, principalmente depois que viu o seu segundo dono morrer. Então, a gente descobre que depois daquela despedida com a Parona, o lobo seguiu por muito tempo ali, nessa forma mesmo de lobo, e só se transformava quando realmente era necessário. Às vezes ele se transformava no menino, às vezes ele se transformava na Marte, principalmente se ele precisava usar agilidade para subir em árvores e tal, mas nunca no urso, porque ele sentia muita dor quando ele se transformava no urso. Até que em um certo momento ele sentiu um cheiro bem familiar ali e ele foi seguindo naquela direção até que ele encontrou a velha xamã, Pioran. Então a gente descobre que depois daquele incidente lá na cidade, a Pioran seguiu mais um tempo e quando ela foi dar água para os jumentos fugiram. Só que ele estava transformado ainda na Marte e ela não reconheceu que era o Fushi. Então ele se transformou no menino. E a velha decidiu seguir ele, até porque ela estava sozinha lá, já não tinha mais como utilizar a carroça, então ela seguiu. E agora vem uma das partes mais engraçadas desse episódio. A velha, seguindo o Fushi, né, estava morrendo de fome, e então o que ela decidiu fazer? Ela decidiu morder o Fushi numa tentativa de canibalismo, olha só. Além de ser uma xamã falsa, ela ainda é canibal. Mas enfim, aí depois continuou mais essa parte engraçadinha de que a velha tentou ir pra cima do Fushi, o Fushi se transformou em lobo, depois se transformou na Marte e subiu na árvore e começou a comer as frutinhas que tinham lá. A velha pediu até pelo amor de Deus para que ele jogasse uma fruta pra ela, né? E essa cena me lembrou muito a cena 3 de quando a Marte encontrou a criatura. E quando a criatura tava com muita fome, ela ficou jogando as frutinhas lá de cima. Então a cena ficou bem parecida e eu achei que isso deu uma aliviada um pouco de tudo que a gente assistiu até esse momento. E uma outra parte que a gente tem que elogiar e muito nesse episódio foi que após a criatura e a Pioran se aproximarem um pouco mais entre elas, né, a Pioran começou a ensinar coisas que a criatura ainda não tinha aprendido. Então ela notou, né, a velha notou que o Fushi ele tinha interesse em letras, saber o nome das coisas. Então ela foi ensinando aos poucos. Enquanto isso eles estavam seguindo em direção para a casa do namorado da Pioran. E lá nesse meio tempo, né, nesse meio tempo de viagem, ela ensinou tudo que ele precisava saber. Então ele aprendeu a falar peixe, rio, fogo e várias outras coisas. E nesse pequeno time skip que nós tivemos aí, a gente já deu para perceber que o Fushi aprendeu uma série de coisas e que agora ele já está até começando a conversar normalmente. E aí, depois que eles chegaram na cidade, eles encontraram um barco e eles usaram esse barco, né, ou navio, como eles disseram no episódio, para poder atravessar o mar, já que a casa do namorado da Pioran ficava do outro lado do mar. Chegando em terra firme, eles decidem dar uma descansada até continuar a sua viagem. E é agora que acontece o clímax do episódio, minha gente. Do nada, do chão, brotam como se fossem uns galhos. E esse galho, ele ataca o Fushi. Então, o Fushi tenta se transformar novamente no menino, mas ele não consegue. Até que esse galho se transforma no menino, que era ao qual o Fushi estava transformado, né? Aí a Pioran também acorda e eles decidem, eles veem aquela criatura, né? Aquela nova criatura, e eles conseguem saber que aquilo é um inimigo.
Então acontece como se fosse uma pausa no tempo e aparece um homem de capuz preto do chão, do nada, e começa a conversar com o Fushi, falando que aquele que estava em sua frente era o seu inimigo e que sempre que ele conseguisse atacar o Fushi, independente de qual modo eles estivessem, aquela criatura conseguiria roubar os receptáculos que o Fushi tinha conhecido e que podia se transformar até hoje. Então, para ele conseguir vencer aquele inimigo, ele precisava roubar o núcleo que estava lá dentro. E aí começa a batalha nesse episódio. E a partir daí a gente vê que cada uma das transformações que o Fushi conseguiu absorver tiveram uma grande importância nessa conquista pelo núcleo, podemos dizer assim, né? Primeiro ele se transforma no lobo, consegue dar alguns danos ali. E depois que o receptáculo rouba o lobo dele, ele se transforma no urso. Como o urso, ele consegue abrir a criatura e poder achar aonde estava esse tal núcleo. E depois que a criatura roubou o urso também do Fushi, a única opção que ele teve foi se transformar em Marte. E a Marte, a gente lembra que ela era toda muito rápida, tinha uma agilidade, uma facilidade de subir em árvores e se locomover. E é aí que ele consegue pegar o núcleo da criatura e fazer com que tudo voltasse ao normal e ele recebesse de volta todos os seus receptáculos. É engraçado a gente falar também que, pelo que a gente notou, quando essa criatura roubava os receptáculos, ele meio que apagava essa parte dentro do Fushi. E também, sem contar que foi o próprio homem encapuzado que explicou isso pra ele. Então a gente precisa ficar de olho nesse homem encapuzado aí, porque ele é bem misterioso. E a prova desse mistério todo foi que o Fushi perguntou pro homem do capuz preto quem era ele, e ele respondeu: eu sou seu criador. Então agora já sabemos quem foi que lançou a esfera aí pelo mundão afora, né? Então o Capuzado explicou que a missão dos dois, dele e do Fushi, era proteger aquele mundo. Por isso que ele foi mandado para lá. E aquela criatura que tinha aparecido, a missão dela era impedir que a missão do Fushi e do Encapuzado se concluísse. Ou seja, ele queria destruir tudo ali, né? Tudo que ele queria era a baderna. E se ele queria a baderna, infelizmente aqui não, porque aqui tem Fushi e o Fushi protege nós todos aí. E não parou por aí, porque o Homem do Capuz ainda prometeu voltar, já que ele percebeu que o Fushi não tinha entendido muito o que ele estava dizendo ali. Então a gente pode esperar outros episódios aí em que esse Capuzado apareça. E depois disso tudo, depois deles passarem esse sufoco à noite, eles finalmente chegam na casa do namorado da Pioran. Olha, gente, que triste. Até a Pioran, que é uma velha que sei lá quantos anos ela tem e ela ainda tem namorado. É triste, mas enfim. Depois deles chegarem na casa do namorado da Pioran, a gente se depara com um novo personagem que parece o que será o foco do próximo episódio. E o episódio se encerra assim, com ele chegando na casa do velho, como diz a Pioran. Bom, vamos lá para as minhas considerações sobre esse episódio então. Olha, tem tantas cenas que eu achei bem legais assim e que eu até destacaria aqui. Vamos começar pelo momento, né, pela parte ali em que a Pioran começa a ensinar tudo que ela sabe para o Fushi. Eu achei que essa é uma parte muito bonita e que o Fushi começou a aprender um pouco mais de como é ser um ser humano. Outra parte que eu achei também muito bonita foi enquanto eles estavam navegando, a velha perguntou de onde ele veio, o que ele fazia antes deles se encontrarem. E ele explicou que ele andava sozinho, que ele foi lançado lá e ele não sabia muito bem o real motivo de estar ali, né? Ele explicou um pouco sobre o menino também, que foi o primeiro que deu os sentidos para ele ali de cheiro, da coisa de ser quente, né? Do carinho, do amor. E eu achei essa parte bem bonita também. E a gente também não pode falar dessa pequena batalha que tivemos no episódio aí, com uma animação super boa, super legal também, fluida. Foi um episódio que eu gostei muito de ver. Eu achei que entre o episódio 2
e 4 ali tinha dado uma estacionada, mas parece que a partir do episódio 5 as coisas estão começando a correr muito bem e que a cada episódio a gente vê que aquilo tem uma grande interferência na história aí que tá por vir. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Me falem aí nos comentários o que você achou desse episódio. Você gostou também, assim como eu? Você não gostou? O que você esperava? Me contem tudo. Já me seguem nas redes sociais? Ainda não? Então fica tranquilo que eu vou deixar todas elas aqui na descrição pra vocês. Convido vocês também a conhecer os parceiros aqui do canal. Temos a Anicafé, temos o Portal Freaks, temos a World Geek, várias coisas aí legal pra você aproveitar. E eu espero que vocês tenham uma semana muito legal aí, cheia de realizações. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!